Feliz sábado, igreja. Que bom estarmos aqui mais um dia para louvar e agradecer o nome de Deus. Eu sempre costumo fazer um quebra-gelo, porque muitas vezes a gente, na correria da semana, a gente nem consegue cumprimentar o irmão, ou às vezes apertar a mão dos irmãos, e eu sempre gosto de fazer isso. Eu vou cantar uma estrofe de uma música, e aí vocês vão reagindo conforme a estrofe dessa música, tá bom? A música é assim: quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele. Aperte a mão do seu irmão e cante esta canção. Amém? Fica muito mais alegre, muito mais feliz a igreja. Agora nós podemos dizer: feliz sábado, igreja! Feliz sábado. Aí, como vivos agora. Isso mesmo, muito bem, parabéns. Que bom estarmos aqui para mais uma vez louvarmos e agradecer o nome de Deus. Me incumbiram a responsabilidade aqui de transmitir a mensagem de Deus para vocês. E é um privilégio, e é um prazer estar aqui. Há um ano atrás, eu e minha esposa exatamente estávamos chegando aqui em Portugal. Há um ano atrás, fazendo um ano que a gente está aqui. E vinha o pequenino Otávio na barriga da mamãe. E hoje ele está aquele tamanhão todo. Nós nem imaginávamos em sonho estarmos aqui. Ainda mais pregando numa igreja. Mas são planos de Deus. Você está aqui hoje, é plano de Deus. Já estava estabelecido no plano de Deus você está aqui hoje. No dia 21 de dezembro de 2024. Talvez você não tivesse colocado Deus na sua agenda, mas você estava na agenda de Deus. E hoje Ele quer falar comigo e com você. Nós possamos sair daqui preenchidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos compreender a mensagem que Deus está transmitindo. É uma grande responsabilidade. Antes de eu passar a mensagem para vocês, antes ela foi passada para mim. E isso tem que fazer sentido na minha vida, para que possa também fazer sentido para outras pessoas. E eu gostaria muito que vocês abrissem a Bíblia em Gênesis. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, onde tudo começou. Onde todos nós deveríamos começar a estudar. Você quer conhecer um Deus grandioso? Estude o livro de Gênesis. Quer conhecer um Deus misericordioso? Estude o livro de Gênesis. Quer conhecer sobre o plano da salvação de Deus? Estude o livro de Gênesis. Então vamos lá. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 29. Gênesis, capítulo 1, no capítulo 26 a 29. Amém ou misericórdia? A gente diz isso. Amém porque achou. Misericórdia porque ainda estou procurando. Amém ou misericórdia? Amém. Com a palavra aberta e do jeito que estamos, vamos louvar mais uma vez, vamos orar mais uma vez a Deus. Senhor nosso Deus, a Tua palavra está aberta. Os nossos corações e ouvidos também estão. No silêncio da Tua igreja, fala conosco. Através da Tua palavra, transforma o nosso coração. Como himnos que cantamos, Senhor, não temos nada a entregar a Ti, a não ser esse coração impuro, pecaminoso. Por isso, Senhor, toma o nosso coração nessa manhã. Transforma-nos, Senhor, para que nós possamos um dia estar juntinho com o Senhor no céu. A minha oração, Pai, é que a Tua igreja esteja preparada na Tua volta. E é por isso que aqui estamos, para estudarmos e ouvirmos a Tua voz e aprendermos como, Senhor, fazer isso. Abençoe a cada um de nós. Mais uma vez eu te peço que diminua eu, que cresça o Senhor. Que a palavra André seja silenciada e que nós possamos somente ouvir a voz do Espírito Santo nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 ao 29. Vamos lá, a leitura. Disse Deus:
Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à imagem e semelhança os criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-vos, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que tenho dado toda a erva da semente que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que dá fruto, e toda a semente servirão para mantimento. Quando nós estudamos a Bíblia, nós temos que ter uma compreensão e entendermos um pouco sobre a cultura judaica. A Bíblia foi escrita nessa cultura. E quando eles queriam enfatizar alguma coisa, eles repetiam essas coisas. Por exemplo, quando eles queriam dizer que Deus é santíssimo, o que eles diziam? Santo, santo, santo. Quando você vai estudar a Bíblia, quando vai estudar um capítulo, você tem que procurar a ênfase do versículo. Como que você vai achar? Quando você achar a palavra que é mais repetida dentro do versículo. O autor queria trazer alguma coisa, então você acha essa palavra. E no versículo que lemos aqui, qual que é a palavra que vocês acham que aparece mais vezes aí? Tudo e toda. Tudo e toda. Tudo e toda. Deus criou todas as coisas, Deus fez todas as coisas. E tudo que tem no universo, na terra, é de quem? Deus. Deus criou tudo. E deu de presente para quem? Para a humanidade. O quanto que ele deu? Tudo. O que Gênesis quer dizer para mim e para você? Que Deus é plenitude. Ele nunca quis dar para você menos que tudo. Deus nunca quis dar menos que tudo para você. Deus nunca quis dar um meio casamento. Deus nunca quis dar uma meia saúde. Deus nunca quis dar meia coisa. Deus quis sempre dar tudo. E a pergunta que eu tenho que fazer nessa manhã é: como que eu posso ser dono de tudo? Como que eu posso ser dono de todas as coisas? Como que eu posso fazer para manter isso sem ter uma briga? Sem ter uma discussão? Vocês imaginam como que Adão e Eva faziam isso? Ser dono de tudo aquilo, e eram só um casal. E nós que temos tão pouco, muitas vezes nos matamos por tão pouco. Mas como que Adão e Eva conseguiam fazer isso? Sabe como eles sabiam? Como eles faziam? Está no início do versículo que lemos, versículo 26. Eles eram o que de Deus? Eram a imagem e semelhança de Deus. Entenda, quando eu e você somos a imagem e semelhança de Deus, Deus pode te dar tudo e você vai ser feliz. Deus quer te dar tudo. Deus quer te dar toda a paz, toda a alegria, toda a saúde, toda a harmonia. Deus quer te dar tudo. Mas como que eu vou gerenciar isso na minha vida? Sendo a imagem e semelhança de Deus. Essa é a explicação da Bíblia. O problema é que Satanás começou a introduzir no universo uma outra história. Isso está na história da redenção. Se vocês tiverem a possibilidade de ler esse livro, eu gostaria muito que vocês lessem. É muito bom, é um excelente livro. E aí ele começou a dizer assim: Adão e Eva são como robôs. Adão e Eva não podem fazer aquilo que eles querem. Eles têm que fazer tudo conforme Deus manda. Ele começou a incitar essa mentira no universo. E aí então é onde vamos agora para o capítulo 2. No capítulo 2, versículos 16 e 17. O que está escrito lá no capítulo 2? Versículos 16 e 17. Vamos lá. 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás. No dia em que comerdes,
certamente morrerás. No capítulo 1, Deus tinha dado tudo. Eles podiam comer todos os frutos, todas as árvores, podiam acampar, podiam fazer piquenique embaixo de todas. No capítulo 2, eram todas menos uma. Deus tinha que provar para o universo que o que Satanás estava falando era mentira. E Deus estabeleceu essa árvore no meio do jardim. E agora, Adão e Eva, eles tinham a responsabilidade de comer, eles podiam comer todos os frutos, menos um. É um fato, será que era muito difícil? O que vocês acham? Imagina o tanto de árvore que tinha, o tanto de fruto que tinha. Era simples, era uma só. Eles não podiam comer uma. Poderiam comer todas que quisessem, menos uma. Mas a gente conhece a história. E a tragédia está no capítulo 1, no versículo 5. Vamos lá. Gênesis 3, de 1 a 5. Amém, misericórdia? O que está escrito aí? Alguém pode ler para mim, por favor? Vamos participar também. Gênesis 3, do capítulo 1 ao 5. A serpente era a mais astuta de todas as armarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comereis, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia que Deus comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Era muito fácil, mas não foi possível. Agora, eles conseguiram fazer aquilo que Deus não queria que fizesse. Sabe? O tempo passou. Tanto tempo já passou. E se nós olharmos ao nosso redor, a mentira de Satanás ainda continua na minha e na sua vida. Quer saber como? Deus te dá o tempo. Deus te dá a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta. E no sábado, ele fala: filhinho, para. Eu só quero um dia da semana. Para a gente celebrar todos os outros dias que a gente passou junto. Eu costumo dizer que a igreja é a cereja do bolo. Que você passou uma semana toda ao lado de Jesus. E no sábado você vem celebrar com todos os seus entes queridos e amigos a semana que você passou com Deus. Mas a mentira de Satanás é a mesma que ele contou para Eva. Eva, não adianta você ter tudo. Você tem que ter tudo, inclusive o que Deus não te deu. Você tem que ter tudo. Não basta você ter só todas as árvores. Você tem que ter inclusive aquela que Deus falou que você não era para tocar. Você pode ter todos os dias. E Deus pede para você um dia. Quer ver outro exemplo? Deus te dá um corpo para cuidar. É só comer coisas boas, saudáveis? Aí o inimigo fala: não adianta. Não adianta você se cuidar, não adianta. Deus te dá um talento e dons para você usar na causa de Deus. Olha que privilégio, é trabalhar em prol da salvação do outro. Você fala: eu não tenho tempo. Esse ano eu trabalhei muito na igreja, agora o ano que vem eu quero férias. Não quero saber de ministério, não quero saber de cargo. Sabe? O inimigo está te dizendo: olha, não adianta você se envolver, não adianta você se entregar, não adianta. Você precisa ter todo o tempo. A Bíblia nos diz que nós devemos ser fiéis a Deus no quê? Nos dízimos e nas ofertas. O inimigo diz para mim e para você assim: não adianta você devolver 10%. Não adianta.
Você precisa ter tudo, você precisa dominar tudo, você precisa gastar tudo. Não adianta. Não adianta você guardar os 10%, não adianta você devolver os 10%, não adianta. Você tem que ter tudo. A mentira de Satanás para a nossa vida ainda é a mesma. E nós muitas vezes temos caído nessa mentira, nesse engano. Não adianta. Deus te dá. Não adianta, você tem que ter tudo. E aí o plano do inimigo era, bom, consegui enganar não. Agora Deus tem duas opções. Ainda está no livro História da Redenção. Ou ele destrói Adão e Eva, porque foi o que ele disse, que se comerdes daquele fruto morreria. Ou ele passa a mão na cabeça, então vai ter que passar a mão na minha cabeça também. Vai ter que deixar quieto no erro. Mas sabe, o inimigo não contava com a graça de Deus. A graça de Deus. No capítulo 3, 21, diz que Deus proveu um cordeiro para morrer no lugar de Adão. O meu erro e o teu erro levaram a Jesus a morrer na cruz. O meu erro e o seu erro levaram o nosso Salvador para se entregar pelos meus e pelos teus pecados. Mas sabe de uma coisa? Esse mesmo Jesus que se entregou por mim e por você, que aceitou o meu nada e deu tudo dele, ele vai voltar para buscar a mim e a você. Ele vai voltar. E a pergunta que nós temos que responder: Senhor, eu aceito a tua oferta. Senhor, eu aceito o teu sacrifício. Senhor, eu aceito aquilo que o Senhor, Deus de maior valioso, em troca de um coração pecaminoso, falho como o meu. A pergunta que você tem que responder nessa manhã é essa: Senhor, eu aceito. Quantos gostariam de estar com Jesus no céu? Quantos gostariam de aceitar esse sacrifício de Jesus? E agora temos um problema. Inclusive eu que ergui a mão. Temos um problema. Sabe? Para que nós possamos compreender o plano da salvação, nós precisamos compreender três coisas. Jesus morreu por nós na cruz, Jesus foi até o Calvário por mim e por você, e ele vai voltar. O problema é que, se ele não tirar o egoísmo do meu coração aqui, nós não vamos conseguir chegar no céu. Nós temos um coração egoísta, e o egoísmo é a base de todo o pecado. Ellen White diz em Conselhos para a Mordomia que nenhum coração egoísta vai entrar no céu. Nenhum coração egoísta. Não se engane que você vai ser transformado quando chegar na porta do céu. Não se engane com as mentiras de Satanás. Não se engane. Mas André, em Coríntios diz que nós vamos ser transformados no abrir e fechar de olhos? Sim. Vamos ser transformados de muitas mazelas que temos, de muitos defeitos que temos. Mas o caráter tem que ser transformado aqui. Irmãos, não é brincadeira. O nosso caráter vai ser transformado aqui. Eu entendi que Jesus é o meu Salvador, que Jesus morreu na cruz por mim. E agora? Eu tenho um coração egoísta. O que eu faço? O que você faz? Deus tem um método para tirar o egoísmo do seu coração. Você aceita o método de Jesus para tirar o seu egoísmo do coração. E qual que é o método de Deus tirar o egoísmo do seu coração? Deus te deu uma família. Deus te deu uma esposa e um esposo. E a maneira que você vai caminhando com Deus, Ele vai usando as coisas que Ele te dá para tirar o egoísmo do seu coração. Né? Por que um homem ou uma mulher trai? E eles não querem nem saber o que as pessoas vão achar, o que a igreja vai achar, o que as pessoas vão achar. Qual é a palavra que mais se assemelha a esse tipo de decisão? É o orgulho.
Deus te dá o tempo. Deus te dá a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, e Ele pede para você adorar no sábado. E o inimigo diz para mim e para você assim, olha, não adianta você guardar o sábado, porque senão você não vai passar na faculdade. Não adianta você não aceitar o trabalho no sábado, porque as míseras horas do sábado são importantes para você pagar as suas contas, não adianta. Aí Deus te dá o sábado. Sabe para quê? Para tirar o egoísmo do teu coração. Deus te dá um emprego, um trabalho para você trabalhar e ganhar um sustento para sustentar a sua família. E parte desse sustento é devolvido como dízimo e oferta. Não se trata de manter a igreja. Não se trata de devolver a dinheiro à igreja. Não se trata disso. É um método que Deus usa para tirar o egoísmo do teu coração. Sabe? Tinha um rapaz que o trabalho dele era cavar buraco. Eu conto essa história para minha esposa e falo, você não vem com essa história de buraco. E ele cavava buraco. E chegou um amigo perto dele e disse, o que você está fazendo? Eu estou cavando buraco. Por que você está cavando buraco? Para mim ganhar dinheiro. Por que você quer ganhar dinheiro? Ele já olhou para cima, né? Para mim comprar comida. Por que você quer comprar comida? Para ir comer e ficar forte. Mas por que você quer ficar forte? Para cavar buraco. A nossa vida não é assim? Trabalhar para ganhar dinheiro, para comprar comida, para ficar forte, para voltar a trabalhar. Esse nunca foi o propósito de Deus para a sua vida. Nunca, nunca. Lembra que eu falei no início que Deus é plenitude? Tem muito mais além da onde o nosso coração egoísta, nós não poderíamos estar no céu. Eu costumo dizer que muitos de nós, quando chegássemos no céu e visse aquela rua de ouro, no mesmo instante, com o coração egoísta que temos, a gente ia caçar uma cavadeira, vamos caçar uma chibanga, sei lá como que chama aqui, e vamos arrancar um pedaço desse ouro, pôr na mochila e tentar vender. É por isso que o nosso coração tem que ser transformado. Porque somos egoístas. Deus te dá dons e talentos para que você possa tirar o egoísmo do seu coração. E aí você fala assim, eu não quero saber, eu vou enterrar os meus dons e talentos. Sabe? A Bíblia diz assim, muito bom, servo bom e fiel. Muito bom. Honraste-me no pouco, no muito. Mas como, com o coração egoísta, Deus vai fazer isso? Como? Como que Deus vai te colocar no muito se você não consegue ser fiel no mínimo, no pouco que Ele te dá? Como? Em nome de Jesus. Como? Entenda. Você precisa entregar o seu coração a Jesus. E o método dele usa para tirar o egoísmo do seu coração, estão dando coisas, te dando coisas. O modo que você vai cuidar dessas coisas vai dizer se você está apto a morar no céu ou não. Deus te deu um corpo para cuidar. E você entendeu que para tirar o egoísmo, Deus vai usar o instrumento de Deus para tirar o egoísmo do seu coração. E aí você chega numa mesa, num banquete. Final de ano agora é assim, né? Aquele banquete, tem tudo lá. Se o corpo fosse meu, eu ia chegar de frente com aquela mesa e ia comer tudo. A gente diz lá no Brasil, até a tampa da panela. Mas eu entendi que o corpo não é meu, o corpo é de Deus. Então eu vou comer como Deus quer. Deus pede uma parte do que eu ganho para tirar o egoísmo do meu coração.
Deus não quer saber que carro que você tem, que marca que você tem, que casa que você mora. Deus não quer saber disso. Deus quer saber como você usa o veículo, quem que você põe para dormir na casa, quem se ajuda. Quantos de nós chegamos no mercado, fazemos compra no final do mês e falamos, Senhor, eu vou colocar aqui uma cesta básica e o Senhor envia alguém para me ajudar. São métodos que Deus está usando para tirar o egoísmo do teu coração. Deus te deu tempo. E se o tempo fosse meu, quando eu chegasse à tarde em casa, eu ia me enrolar numa cobertinha e ia virar à noite assistindo Netflix. Eu ia. Mas o tempo não é meu. O tempo é de Deus. Então eu vou dormir cedinho, porque amanhã cedo eu tenho encontro com Ele. Entende como que Deus age na sua vida? Você tem que permitir que Deus use essas ferramentas para tirar o egoísmo do seu coração. Deus quer muito que eu e você fazemos parte de tudo isso. Deus quer muito levar cada um de nós para o céu. Mas precisamos permitir que Deus use a ferramenta que Ele tem para transformar o meu coração egoísta. Sabe, talvez amanhã não dê mais tempo. Talvez a oportunidade que nós temos é hoje. Há um ano atrás, quando eu cheguei aqui, eu cheguei todo estrupiado. 15 dias antes de viajar, eu acabei, alguns já sabem, eu caí de uma altura de 5 metros. Quebrei a costela, quebrei o pé. E eu lembro que a única coisa que eu pedi para Deus, salva-me, Senhor, e cuida da minha família. Foi a única coisa que eu lembro de ter falado para Deus. Talvez naquele dia pudesse ter sido a última vez que eu via minha esposa e meu filho. Sabe, eu não tenho tempo às vezes de ler a Bíblia, de estudar a lição da escola sabatina, de estudar a lição e estudar a Bíblia, e às vezes saio na correria da vida sem estudar, sem falar com Deus. O pecado restituído no final do dia é consequência do começo, que você não falou com Deus, que você não teve com Deus, que não andou com Deus. Em nome de Jesus, Ele vai voltar. Em nome de Jesus, Ele quer mudar o teu coração. Mas acredite, Jesus está voltando e eu ouço passos de um Deus que certamente próximo está. Não há tempo de brincar com a salvação. Não é tempo de brincar com aquilo que Deus colocou, que Deus me dá, para mudar o meu coração e o seu. Sabe, Jesus está voltando. E Ele quer muito transformar você, para que naquele grande dia nós possamos dar um abraço e um beijo em Jesus. É o meu sonho. Eu não tive muito a presença da minha mãe na minha vida. A gente passou muito tempo distante, fui criado por meus avós. Mas os últimos 2 anos dela a gente se aproximou muito. E todas as semanas de orações, todos os cultos, tudo a gente estava junto. Tudo. Parecia que a gente estava o tempo todo junto. Infelizmente, mamãe ficou doente. Estava no aniversário do meu irmão, numa quinta-feira. Ela passou mal na sexta. No sábado, ela entrou nos aparelhos, foi para a UTI e de lá não saiu mais. E eu lembro de, no domingo, ter visitado ela. E a gente sabe que quando as pessoas estão entubadas, eles não falam, não sentem, mas eles ouvem. E eu falei, mãe, me perdoa. Me perdoa por tudo que eu fiz. Esses últimos 2 anos foram os melhores. Mas eu queria encontrar com a senhora no céu. Eu gostaria muito, que a senhora aceitasse Jesus como seu Salvador. E naquele momento, eu vi uma lágrima correr no olho da minha mãe. Foi a última reação que eu vi dela. Foi um choro. E na segunda-feira a gente enterrou minha mãe. Aos 49 anos. A gente nunca sabe quando vai ser o último dia. Então não brinque
Não brinque com a salvação. Jesus tem dado tantas coisas para você mudar esse coração egoísmo, esse coração egoísta. Não perca tempo. Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse. Estamos partindo para o fim. Apocalipse 12, versículo 11. Apocalipse 12, versículo 11. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Duas características dos que vão ser salvos. Primeiro, eles entenderam que são pecadores e lavaram sua veste no sangue do Cordeiro. Segunda característica, eles amaram mais aquilo que Deus tinha para dar para eles do que a própria vida. E foram fiéis até mim. E para terminar, Apocalipse 2:10. Apocalipse 2, versículo 10. Amém, misericórdia? Nada tema das coisas que há de perceber. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Tereis uma tribulação de 10 dias. Sede fiel até a morte, e dar-te-ei. Falta pouco para que Jesus volte. Falta muito pouco. Talvez muitos de nós vamos passar perseguições, provações, dificuldades, mas sede fiéis. Jesus está voltando. E quando Ele voltar, se o meu coração egoísta for transformado, Ele vai dar a mim e a você a coroa da vida. 40 soldados foram condenados à morte porque aceitaram Jesus. 40 soldados. Então se reuniu-se um grande batalhão junto com um dos comandantes. Eles foram levados até um lago gelado. E nesse lago gelado, eles seriam despidos e jogados lá dentro. A única forma deles serem libertos era se negar Jesus. E esses 40 homens foram jogados dentro do lago. E do lado estava a tenda do comandante. E ele não entendia por que tanta fidelidade. Por que tanta fidelidade? E eles cantavam, 40 homens, por Jesus lutando, esperando nele a vitória e a coroa desejando. 40 homens, por Jesus lutando, esperando nele a vitória e a coroa desejando. E essa música melodiosa começou a entrar no coração do comandante. E ele ficou perplexo porque ele já havia tido vários soldados valentes, mas igual esse, por uma causa que ele não entendia. E um dos soldados, então, decidiram sair, não aguentou. Falou, eu não aguento mais. Eu desisto, eu renego Jesus. E o comandante, tocado por aquela mensagem, começou a ouvir dentro do lago 39 homens, por Jesus lutando, esperando dele a vitória e a coroa desejando. E encantado e tocado, ele falou assim, como que pode? Como que pode? E ele tira a sua armadura, tira toda a sua roupa e dá para aquele soldado que desistiu e disse para ele, esses homens amam mais essa coroa do que a própria vida. Então algum valor ela é.
Se você não quer, eu quero. E esse comandante, os 39 homens que estavam dentro do lago, então começaram a ouvir 40 homens, por Jesus lutando e a coroa desejando. 40 homens morreram, mas eles não desistiram da coroa. Em nome de Jesus, não desista dessa coroa. Não desista, não tire os olhos dessa coroa. Não perca o foco, em nome de Jesus. Ele está voltando, quer dar a mim e você uma coroa. Quer te dar um abraço, quer te dar um beijo, quer te devolver tudo, tudo. Esse era o plano de Deus desde o Jardim do Éden, era te dar tudo. E Ele vai voltar e vai te dar tudo, irmão. Toda a paz, toda a alegria, nunca mais choro, nunca mais dor, nunca mais doença, nunca mais separação. Em nome de Jesus, entregue seu coração a Ele. Até morrer, leve essa mensagem. Até morrer, fixa seus olhos no Mestre. Não tira os olhos da coroa. Não tire. Em nome de Jesus. Amém.